Extrato de Liberdade apresenta A Questão do Índio no Brasil. Pelas melhores estimativas que temos, haviam cerca de 8 milhões de índios no Brasil em 1500, quando os portugueses chegaram. Alguns séculos depois, essa população estava reduzida a alguns poucos milhares. Por essa visão, a chegada dos portugueses estaria entre os principais genocídios jamais realizados na história da humanidade. 96% dos índios foram mortos nesse período. Será que os portugueses foram tão cruéis assim? Sim, foi uma história triste, mas existem dois detalhes importantes nessa história. Primeiro é que a grande maioria das mortes foi devido a doenças, não a violência direta cometida por portugueses. Embora tais doenças tenham favorecido os portugueses, eles não podem ser culpados por ela. Eles sequer sabiam que tinham germes capazes de matar os índios, porque a teoria dos germes sequer havia sido ainda proposta. O segundo ponto é que muitos dos índios que sumiram ao longo das gerações foram, na verdade, mestiços, que preferiam ser identificados como europeus do que como índios. Sim, isso foi um fato inegável. Você ouviu a história dos bandeirantes que saíram de São Paulo e foram buscar riquezas no interior do Brasil? Você sabia que eles eram muito mais índios do que portugueses, né? A maioria era mestiço a ponto de não entender uma única palavra de português. No entanto, a história os registra como portugueses. O fato é que ser europeu era mais legal do que ser índio. E se você fosse descendente de índio e português, provavelmente ia preferir se dizer português e não índio. E dessa forma, com poucas exceções, os índios sumiram do Brasil. Dessa história aprendemos duas coisas. Primeiro, que ninguém nega que houve atrocidade contra os índios no Brasil, mas foram bem menos cruéis que os números frios fazem crer. Segundo, que você, brasileiro, provavelmente tem mais sangue tupi-guarani do que imagina. Quase todos nós brasileiros temos alguma ascendência indígena. Ah, mas eu sou descendente de italianos e alemães, olha minha pele branquinha. Ah, mas eu sou descendente de iorubais ou congoleses. Ah, mas eu sou descendente de portugueses e espanhóis. Ok, pode ser. Mas se tem algum bisavô seu que não tem uma árvore genealógica bem estabelecida, bem-vindo à tribo, amigo. Estamos juntos nessa. Clique no joinha e se inscreva no canal para nos ajudar.